Fala galerinha dos desbravadores do nosso querido clube Gopoúva, como estão vocês? Nós estamos indo, seguindo, lutando bastante, mas permanecemos com a esperança de que logo a gente vai voltar. Enquanto a gente não volta, enquanto as nossas atividades não retornam como elas eram realizadas normalmente, a gente vai já adiantando algumas coisas do nosso caderno de atividades de companheiro. Eu estou aqui hoje para passar para vocês a instrução sobre uma atividade que a gente vai fazer, vai como uma lição de casa para a quarentena. Eu tenho certeza que você vai gostar, você vai se divertir bastante. É o nosso abraço especial para os nossos queridos desbravadores, para o Gustavo Lima, para o Gustavo Nazário, nosso abraço para a Ariadne, para a Janaína, nós vamos mandar um abraço para a Maíra, para a Nicole, para a Laura, para a Poliana, para a Vivian. Tomara que eu não tenha esquecido ninguém. Um grande abraço para todo mundo. Estamos com saudades de vocês, tá bom? O que nós vamos falar hoje? Antes da gente falar, deixa eu só mostrar para vocês. Eu estou aqui fazendo as minhas maratonas. Mas não é maratona no Netflix, nem nenhuma outra série, não. Eu estou maratonando no meu caderno de atividades também. Olha, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz bastante coisa dele nessa atividade daqui. Eu até colei algumas gravuras. Estou tentando caprichar. Lá na área de alimentação, que tinha que falar dos alimentos, da cadeia em que cada um deles estava, também já fiz. Então eu estou nessa maratona junto com vocês. Não é só vocês que estão com lição de casa não, hein? Eu também estou fazendo, estou junto com vocês nessa. Tá bom? Olha, vamos começar então. Nós vamos falar sobre respeito. Essa palavra, ela é fundamental para a nossa vida e sociedade. Nós vamos falar do respeito envolvendo 3 áreas da vida em sociedade. Nós vamos falar da cultura, nós vamos falar de raça e em relação ao sexo. Tudo bem rapidinho, né? Porque eu tenho certeza que vocês já conhecem bastante sobre isso. Quando a gente fala de cultura, no Brasil a gente vive aqui em meio de uma diversidade cultural muito grande. São pessoas de vários lugares do mundo que moram aqui. Quer um exemplo? Pensa só na maneira de comer. Tem pessoa, por exemplo, que come de palitinho. Tem pessoa, igual você provavelmente, come com garfo e faca. E tem pessoa que come com a mão. Com a mão? Tem pessoa que come com a mão. São culturas diferentes que estão no nosso meio. Existem pessoas que falam expressões linguísticas como que massa. Tem pessoas que falam égua, moleque. Essas são as pessoas lá do Pará. Tem outras pessoas que falam qual é, meu irmão? São lá do Rio de Janeiro. Tem outras que falam barbaridade. E tem a gente que fala da hora. Então, dentro do nosso país, existem várias manifestações culturais que são diferentes e nenhuma é melhor ou pior que a outra. São todas diversidades que nós devemos respeitar. Em relação à raça, veja no nosso país como que são as coisas. Enquanto lá no Japão, por exemplo, mais de 90% da população deve ter o olho puxado, enquanto lá na Alemanha, por exemplo, boa parte da população deve ser pessoas brancas de olho claro. No Brasil não, existem várias pessoas de diversos lugares. Tem pessoa amarela, tem pessoa branca, tem pessoa preta, tem índio, tem um monte de pessoa convivendo junto. E quem é melhor que o outro? Ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Todos estão iguais. E é assim que a gente deve tratar. A gente deve respeitar todas as pessoas. A gente deve respeitar aqueles que estão aqui no nosso país, são de fora, como os bolivianos, por exemplo. O brasileiro não é melhor nem pior que o boliviano. Nós somos todos iguais. Quando a gente fala de respeito, a ideia é essa. Todos nós somos iguais e devemos respeitar uns aos outros. E para encerrar essa parte, em relação ao sexo, a sexualidade, é também um ponto que a gente deve respeitar. Como vocês sabem, Deus criou homem e mulher. E na nossa sociedade, muitas vezes, as mulheres sofrem preconceito e não são respeitadas. Elas são rebaixadas. Então, em relação ao gênero sexual, nós temos que as mulheres são respeitadas. Isso não deve acontecer.
naquilo que é a parte que nos corresponde, nós devemos tratar homens e mulheres como iguais, respeitar tanto um quanto outro. Mas não é só isso que na nossa sociedade tem. Na nossa geração já é comum nós vermos opções sexuais diferentes. A gente tem homem que gosta de mulher, tem mulher que gosta de homem, mas também tem homem que gosta de homem, tem mulher que gosta de mulher, tem homem que nasceu homem e quer virar mulher, e tem mulher que nasceu mulher e quer virar homem. Isso acontece, já é visto até de maneira comum aos nossos olhos. Quem é melhor que ninguém? A gente tem que pegar pedra e jogar em alguém que é diferente da gente? Não, de forma nenhuma. Nós devemos respeitar todas essas pessoas, por mais que a gente não concorde com a orientação sexual que elas escolheram. Por mais que o que a gente veja na rua seja diferente do que a gente aprende em casa ou na igreja ou na escola. Por mais que essas pessoas sejam diferentes em relação a quem elas gostam, se é do mesmo sexo ou não, nós não devemos ter também preconceito com elas. Tá bom? Vamos mostrar a atividade para você. Eu vou convidar vocês a pegarem o caderno de vocês de companheiro e lá na página 14 a gente está num bloco de atividade que chama Desenvolvendo a Amizade. Tem um texto bíblico maravilhoso que fala sobre esse assunto de respeito. Olha, eu vou ler para vocês e ele está aqui no seu caderno. Deuteronômio 10, 17 a 19. Veja que texto maravilhoso, que texto lindo, hein? Pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso, ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros do Egito. Bela passagem, ela é um texto bíblico que nos fala que nós devemos respeitar todas as pessoas. O que a gente tem nessa atividade para fazer? Você tem aqui o verso bíblico que eu acabei de ler, e nesse verso bíblico algumas palavras que estão destacadas, e você tem do lado uma série de espaços em brancos. Então você tem que pegar essas palavras que estão destacadas aqui, nesse retângulo, e preencher aqui ao lado. Nossa, como que eu vou fazer isso? É fácil, você pega, por exemplo, aqui a palavra comida, que está destacada. A palavra comida tem, se não me falha os cálculos, 6 letras. 6 letras. Comida, 6 letras. E aí você procura aqui desse lado um campo que tenha 6 espaços vazios. Provavelmente lá será preenchida a palavra comida. E assim com todas as palavras. Essa é a primeira atividade. Moleza, né? A segunda atividade, você tem aqui 3 retângulos em branco que você vai procurar na Bíblia situações em que Deus abençoou as pessoas que eram completamente diferentes do povo de Deus. Inclusive, pessoas que perseguiam o povo de Deus. Olha, eu quero fazer um combinado com vocês aqui para ficar mais fácil, tá bom? Eu vou dar 3 sugestões de histórias e aí vocês vão pensar nessa história e escrever aqui como Deus ama as pessoas que não são do povo dele. Pensa lá na história de José no Egito. E pensa, como foi que Deus abençoou o Egito por meio de José? Pensa. Aí você escreve aqui, como que está esse cuidado de Deus com as pessoas que não são do seu povo. Pensa também em Daniel lá em Babilônia. Como foi que Deus cuidava da Babilônia por meio de Daniel e seus amigos. E eu vou dar também mais uma referência para vocês. Lembre da história de Jonas, o profeta Jonas, e os ninivitas, que moravam na cidade de Nínive. Como que por meio de Jonas Deus demonstrou cuidado a essas pessoas de Nínive. Então, apenas uma dica, tá? Essas 3 histórias você pode escolher outras, tem muitas outras na Bíblia, fica ao seu critério, tá bom? Pensa nessa história e escreve aqui. E pra gente terminar por hoje, ufa, vamos terminar com isso. Aqui na página 15, aqui em cima, tem uma atividade ainda dentro disso que a gente está falando, que chama Explique com as suas próprias palavras
o significado de João 2, 8 e 9. Como que você vai fazer? Você vai lá na sua Bíblia, você vai abrir em... Não é João, é Tiago, desculpa, tá? Você vai abrir lá em Tiago 2, vai ler os versos 8 e 9 e você vai explicar aqui o que você entendeu daquele verso bíblico. Lembrando, e para facilitar para vocês, a palavra, o termo acepção de pessoas significa separação de pessoas. Deus chama a todos nós para não fazer acepção de pessoas. Quer dizer, não é para separar, não é para falar que essa é mais bonita, essa é melhor, essa é pior, essa eu vou dar atenção, essa eu vou desprezar. Tá bom? Lê o texto, explica aqui, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma grande atividade. Tá bom? Por hoje é só, fechamos o caderno, que Deus te abençoe, estamos na expectativa de voltar às atividades, vamos esperar, né? Vamos ter paciência, vamos ter calma. Nós pedimos para vocês continuarem dedicados. Quem está tendo aula, quem está tendo atividade na escola, continua firme, se dedicando na escola. Quem está em casa, ajuda o papai, a mamãe, a vovó, quem estiver junto, quem estiver todos esses dias em casa, ajuda aí, tá bom? Logo nós estamos de volta e vamos voltar com tudo. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe. Maranata!